Bom dia, meus queridos, graça e paz. A gente já está começando a nossa escola bíblica dominical desse domingo. E eu quero convidar você para estar com a gente, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da nossa revista que fala do Apocalipse. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal ir chegando, o pessoal ir entrando, ok? Então convida aí seus amigos, seus contatos no Facebook para poder estar participando com a gente da CBD, ok? Já a gente inicia, só o pessoal começar a entrar, começar a chegar, ok? Praticamente na hora, daqui a alguns segundinhos a gente já começa. Já são 9 horas, vamos esperar mais uns 3, 4 minutinhos para ver se o pessoal vai entrando. E a gente inicia. Hoje a gente vai estudar a carta à igreja de Éfeso. Tá bom? O Humberto Bezerra já está com a gente. Um abraço, meu querido. Bom te ver. Vamos saber se está com a gente aí. Beleza? Vamos ver mais quem vai chegando e a gente vai comentando aqui, iniciando também a nossa escola bíblica. A Rosa também está com a gente. Bom dia, seja bem-vinda, Rosa. Vamos orar então para a gente começar? Feche teus olhos onde você está e vamos estar orando, pedindo ao Senhor para estar nos dando a compreensão e entendimento do estudo de hoje. Vamos lá? Pai de amor, nós te agradecemos por estarmos reunidos, mesmo que de forma virtual, para estudarmos um pouquinho mais da Tua Palavra, Pai. Fala conosco, traga até nós aqueles que ainda não acordaram, não se conectaram, para que possam participar conosco dessa escola bíblica. Que tudo aquilo que for falado seja para a honra e glória do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Fica conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Como a gente havia falado, a gente está estudando essa revista aqui, né? Eis que venho sem demora, estudo sobre o livro de Apocalipse. E a gente reiniciou ela para todo mundo poder estar bem inteirado desde o início do assunto, né? E a gente está entrando hoje na segunda lição, que é a revista dá o título assim, Éfeso, a igreja que perdeu o seu primeiro amor. E o texto base de hoje, que eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia agora, em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7, vai dizer assim para nós. Só abrir aqui direitinho, né? Lá, diz assim: Carta à igreja de Éfeso. A
ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Querido, essa é a primeira, a leitura da primeira carta às igrejas do Apocalipse. Entrou também a Denilde, se eu não me engano, lá de Cuiabá, e a Célia. Sejam bem-vindas. Vamos lá, o que a gente precisa compreender? O tema central dos 3 primeiros capítulos de Apocalipse parece ser Cristo no meio dos 7 candeeiros. O que é isso? Cristo no meio das igrejas ali. E a cada igreja, João é dirigido a escrever uma carta direcionada para aquela igreja, falando da situação daquela igreja, falando dos seus pontos positivos e falando também das suas falhas, daquilo que ela precisava consertar. A gente vai ver o número 7 aparecendo várias vezes no livro de Apocalipse, e ele aparece como um símbolo da perfeição, algo que está completo, né? Então a gente vai estar vendo João escrevendo essa carta para essas 7 igrejas e falando todas as situações. Você vai ver que em cada igreja que a gente lê ali, com exceção da igreja de Laodiceia, Jesus vai estar achando algo para elogiar essa igreja, né? E das 5 igrejas seguintes, com exceção de Esmirna e de Filadélfia, ele acha algo para repreender, né? Então hoje a gente vai estar estudando essa primeira carta, que é a carta à igreja em Éfeso. Vamos lá. A cidade de Éfeso. Vamos conhecer um pouquinho da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade de importância econômica. Por quê? Era uma cidade grande que tinha o maior porto da Ásia Menor. Então o que quer dizer isso? É uma cidade que o comércio acontecia ali, né? A importação, exportação, tudo estava girando ali nessa cidade. E a gente vê essa cidade como uma cidade bem próspera, uma cidade que tinha bastante coisa a oferecer economicamente, né? E é interessante que era uma das cidades mais ricas daquela época. E se você for ver o contraste dessa cidade daquela época com os dias atuais, você vai ver um contraste muito grande, que é uma cidade que hoje só vai encontrar lá algumas ruínas, um grande porto que agora é um pantanal, né? Porque não tem mais nada ali. O mar está 9 quilômetros para dentro, distante de onde era. Você vê que é uma triste situação para aquela cidade, uma cidade que era referência econômica, né? Hoje, uma cidade deserta e desolada. E também um triste reflexo para a igreja que ali começou tão bem e acabou tão mal. Você vai estar percebendo isso. Outra coisa importante em relação a Éfeso.
Éfeso tinha uma importância política e religiosa também. Né? Éfeso era de grande importância no sentido político, sendo uma cidade livre, com todos os seus privilégios, mas destacava-se também como centro religioso, com seu grande templo a Diana, templo esse que era uma das maravilhas do mundo antigo, e aquele templo dava o direito de asilo a qualquer criminoso que pudesse alcançá-lo, e também abrigava centenas de sacerdotisas, que eram prostitutas religiosas. Né? Assim, Éfeso era também um centro de crime e de imoralidade. Imagina uma cidade tão grande, uma cidade com construções tão imponentes, tão chamativas, que davam atenção. Papai também chegou aí, também está online com a gente. Seja bem-vindo, pai. Uma cidade tão imponente, mas que politicamente e religiosamente estava pervertido, porque as sacerdotisas que tinham ali eram prostitutas rituais, prostitutas cerimoniais, religiosas, e era uma cidade livre onde todo e qualquer criminoso que conseguisse chegar até esse templo podia ficar ali que estava salvo, ninguém podia fazer nada. Então, essa é a importância política e religiosa da cidade de Éfeso. E a gente também encontra aqui a fundação da cidade de Éfeso. Só, a igreja de Éfeso teve um início privilegiado, como lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 ao capítulo 20. Paulo dedicou mais tempo a Éfeso do que qualquer outro lugar. Então você vai ver, Paulo trabalhou bastante ali. Todos os lugares que ele trabalhou, ali é o lugar que ele mais deu atenção. E foi a liderança de Éfeso que Paulo designou Timóteo, e naquela igreja também encontramos Áquila, Priscila e Apolo trabalhando juntos. Então tinha um time importante de pessoas que trabalhavam. Né? Mais tarde, o apóstolo João foi figura de destaque também. Então mais tarde você vai ver que João também teve ali. Né? Então a gente vê que essa igreja, por ele que teve um início tão bom, tão feliz, podia ter trabalhado bem e podia não ter cometido os erros que cometeu. Né? Então a gente vai passar a estudar agora mais diretamente a carta que Jesus manda a essas igrejas, o que Jesus fala para essas igrejas. Vamos lá. No verso 2, do capítulo 2, do verso 1, a gente vai ver o Senhor Jesus se apresentando como aquele que conserva, aquele que segura as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. O que quer dizer isso? Isso nos fala do controle absoluto de Cristo sobre a igreja e sobre a sua liderança. A palavra traduzida como conserva é uma palavra uma palavra forte no original, e quer dizer que a igreja toda está dentro da sua mão. Os candeeiros que a gente vai ver em todas essas cartas são as igrejas. A gente aprende aqui a perceber a atividade incansável de Cristo no meio da igreja, né? Onde os homens se reúnem para adorá-lo, e que Cristo vai estar sempre ativo nessas igrejas, ok? Então, isso aí é a apresentação. No versículo 1 a gente vai ver essa apresentação, vai ver essa igreja se apresentando dessa forma para a gente, tá? Em seguida, no verso 2 ao verso 3, a gente vai estar encontrando aqui os elogios de Cristo a essa igreja. E interessante você ver que Jesus ele vai estar encontrando 7 coisas para estar elogiando essa igreja. Vamos lá. Que elogios são esses? Jesus elogia as suas obras, o seu labor, a sua perseverança, a sua intolerância com os homens maus, o seu cuidado quanto à doutrina,
a sua fidelidade persistente e o seu ódio às obras dos nicolaítas. Vamos lá, sua obra. A gente percebe que essa igreja era uma igreja ativa, é uma igreja que trabalhava, é uma igreja que estava ali pronta para servir, pronta para fazer. Então, Jesus elogia isso. Jesus fala assim, ó, a obra de vocês é bacana, eu vejo o que vocês fazem, legal. Depois, o labor. Jesus fala do serviço, daquele serviço que faz suar, que custa, que exige sacrifício. Então, era uma igreja que o seu trabalho não era qualquer um. Era um trabalho árduo, era um trabalho sacrificial, era um trabalho onde eles se doavam pelo reino. Depois, Jesus também elogia a perseverança deles, né? A paciência, a coragem, a fortitude deles. Jesus elogia isso. Outra coisa, Jesus elogia que eles não toleravam os homens maus, eles tinham intolerância a homens maus. O que quer dizer isso? Eles não aceitavam impureza no seu meio, né? Algo ótimo. A igreja, naquela época, a igreja de hoje também não pode tolerar a impureza no seu meio. Ela precisa lutar contra isso, ela precisa combater isso. Depois a gente encontra também Jesus falando e elogiando o cuidado dessa igreja quanto à doutrina, né? A doutrina que era pregada àquela igreja, a doutrina dos apóstolos. Então Jesus ele põe à prova, essa igreja põe à prova aqueles que se declaravam apóstolos que não eram. Então, algo que a gente precisa também ficar bem, bem atento nos nossos dias de hoje. Nós, como igreja do Senhor, não podemos aceitar e tolerar aquelas pessoas que se dizem apóstolos, que se dizem servos de Deus, se dizem pastores, se dizem missionários e que às vezes não são nada disso. São apenas aproveitadores da fé alheia. E essa igreja tinha cuidado quanto à doutrina. Ela não se deixava abalar por qualquer coisa, não. Depois, Jesus também elogia a fidelidade persistente. O que Jesus está falando assim? Ó, Jesus está falando que mesmo em perseguição, essa igreja não esmoreceu. Ela continuou firme, fiel e persistente em fazer a obra do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ficar bem atentos também. Nós precisamos ser firmes, fiéis e persistentes. E Jesus faz aqui, ó, o último elogio a essa igreja. Ele elogia o ódio às obras dos nicolaítas. O que é isso? Os nicolaítas era uma heresia que era que usava a graça como desculpa para encobrir o pecado e a impureza. Então Jesus ele elogia essa igreja, que essa igreja não compactuava com o que os nicolaítas faziam, né? Eles não aceitavam a graça, o conceito da graça, para assim, pela graça eu posso continuar pecando, continuar fazendo. Não. Essa igreja ela não aceitava isso. Pela graça nós somos salvos, pela graça, venha do jeito que você está, mas venha e seja transformado, se transforme, não continue do jeito que está. Então, Jesus elogia isso, né? Então, a gente vê que mesmo com todos esses elogios, Jesus não estava satisfeito com aquela igreja, porque algo importante tinha deixado de acontecer naquela igreja. Algo importante estava faltando. O que era isso? A gente vai ver no próximo ponto, que fala da repreensão que Cristo está. Seja bem-vindo também, Daiane e Arthur Policarpo. Sejam bem-vindos também. Então, o que a gente encontra aqui? A repreensão que Cristo dá. Que repreensão é essa? Essa igreja, ela, apesar de fazer tudo isso, trabalhar, de estar firme em algumas coisas, sua perseverança, sua intolerância, seu cuidado, ela deixou de lado o seu primeiro amor.
né? O que é isso? Ela estava praticamente trabalhando de forma robótica, né? Ela estava apenas cumprindo ritos, fazendo por fazer, né? Fazendo com tudo aquilo direitinho, perseverando e tal, só que ela não estava fazendo com aquele amor que fazia quando iniciou. Isso é algo que a gente precisa ficar muito atento. Nós precisamos ter o cuidado para não perder o nosso primeiro amor também. Você lembra quando você se entregou a Jesus? Você lembra quando você teve o seu encontro com Cristo, aceitou Jesus e começou a trabalhar na igreja? Você lembra como é que era? Como é que você funcionava? Você lembra como seu coração queimava para estar na casa do Senhor, para fazer as coisas do Senhor, independente de qualquer coisa? Essa igreja perdeu isso, ela fazia. Ela fazia de forma automática, ligava automático e ia. Não tinha mais aquele amor. A igreja se tornou uma igreja sobrecarregada com tudo aquilo que ela fazia, com tudo aquilo com todas as ações, com todo o trabalho, mas faltava ela querer se assentar aos pés do Mestre e gozar de comunhão. Essa igreja perdeu o foco do amor. Essa igreja não vivia mais o primeiro amor. Então, uma lição que a gente tira para nós hoje: cuidado com o primeiro amor. Não deixe esfriar o primeiro amor na sua vida, na sua igreja, né? Então, a gente viu aqui Jesus se apresentando a essa igreja, a gente viu os elogios que Jesus fez para essa igreja, e a gente vê aqui a exortação agora. A gente viu a repreensão e a gente vê a exortação que Jesus faz a essa igreja. Jesus chega para essa igreja e fala assim: lembra-te. Olha o verso 5. Jesus ele quer que essa igreja tenha memória do primeiro passo na volta do pecador. Essa igreja precisava lembrar como que ela começou e aonde que ela parou de ser a igreja tão bonita, tão elogiada. Aquela igreja que você olha, você, poxa, qualquer pastor queria ser pastor dessa igreja, ó, uma igreja que trabalha, uma igreja que faz isso. Só que essa igreja se esfriou porque ela deixou de viver o primeiro amor. Então Jesus fala assim, ó, lembra-te onde que você errou, lembra onde você parou de ser dessa forma, e ó, aí vem a segunda coisa, se arrepende. A igreja precisava se lembrar e se arrepender daquilo que ela deixou de fazer. Ela precisava se arrepender daquilo que fez com que ela parasse de ser aquela igreja tão qualificada, aquela igreja tão eficaz. E Jesus continua, lembra-te, arrependa-te e volta. O que quer dizer isso, querido? Não adianta você lembrar como você era, não adianta você se arrepender e querer continuar dali. Você tem que lembrar, tem que se arrepender e tem que voltar ao ponto que você começou a errar e continuar. Essa foi a orientação. Essa foi a orientação que Jesus dá a essa igreja, né? E é a orientação que Jesus dá para nós hoje também. Querido, como é que está o seu primeiro amor? Como é que está você? Como que você, igreja, né? Eu costumo falar que quem é igreja? Que eu sou igreja.
quando a gente fala nós, fica muito amplo, fica muito abrangente. Mas quando você fala que você é igreja, você tem que perceber como que está você, igreja. Você tem que perceber as características de você, igreja. Como é que estão essas características? Você tem que perceber a exortação de Jesus para você. Você lembra como você era quando você aceitou a Jesus, quando você começou a ter uma vida cristã? E por que não está mais daquele jeito? Por que você não está com aquele amor, com aquele fervor, com aquele coração queimando para fazer a obra do Senhor? Você tem que perceber isso. Você tem que se arrepender. Por que não está fazendo isso? E tem que voltar àquele ponto para dar continuidade à sua história. Né? E a gente vê no verso 7 que Jesus faz uma promessa. Né? A promessa é dada ao vencedor de poder se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida que aparece lá em Gênesis 2:9. Seria o fruto que faria o homem como Deus. O pensamento judaico. A árvore da vida veio a representar a sabedoria, a justiça, a esperança realizada. Assim, a árvore da vida veio a ser vista como fonte de vida ideal que o homem deveria viver. Aqui, alimentar-se da árvore da vida é participar das bênçãos dos justos no reino de Deus. Querido, que eu e você possamos perceber a nossa situação como igreja do Senhor. Que eu e você possamos perceber como que nós estamos. E que eu e você possamos fazer essa análise, ver como estamos, se arrepender e voltar onde por um acaso a gente tenha deixado de viver da maneira que Deus quer que vivamos, né? E que a gente possa viver essa promessa de Cristo, né? Nós não devemos ser remissos em combater os erros morais. Nós precisamos combater mesmo. Os erros doutrinários nós precisamos combater. Mas nós devemos tomar muito cuidado para que nessas lutas a gente não venha cair nessa triste situação que a igreja de Éfeso caiu, né? E deixou de viver da maneira correta, né? Nós devemos lutar contra os princípios errados, mas nunca contra as pessoas. Éfeso caiu nesse problema. Ela lutava contra os princípios errados e contra as pessoas que estavam com os princípios errados. Nós precisamos lutar contra os princípios errados e lutar para alcançar essas pessoas que estão vivendo princípios errados, para que o Espírito Santo de Deus possa tocar nessas vidas e transformá-las, né? Nós precisamos amar a todos. E eu queria deixar algumas perguntas para você ficar pensando, né? Para você aplicar na sua vida. Eu não vou estar respondendo isso não, você que vai estar pensando e respondendo. E no domingo que vem, quando a gente for começar, se alguém tiver alguma questão aí em relação a essas perguntas, pode fazer aqui que a gente tenta responder, ok? Vamos lá. O que eu entendo pelo primeiro amor? O que você entende como primeiro amor? Ficou claro para você o que é o primeiro amor? Vamos lá. Quais as qualidades positivas da igreja em Éfeso? Aí eu mudo também a pergunta e falo assim, quais são as qualidades positivas da igreja você, da igreja eu, né? E qual foi o erro fundamental que essa igreja de Éfeso cometeu? E qual foi o erro fundamental que eu, igreja, tenho cometido? Querido, que nós possamos estar bem cientes dessa carta, estar bem conscientes do que essa carta fala e que a gente possa estar aplicando nas nossas vidas, das nossas igrejas, em nós, e que possamos ser pessoas que colaboram com os nossos líderes, com os nossos pastores, para que a igreja do Senhor, seja qual for a sua igreja, que a gente tem algumas igrejas representadas. Tem a igreja de Rondonópolis, tem a igreja de Caraí,
e mais algumas que eu não estou conseguindo identificar as pessoas ali, né? Mas que nós possamos ser aquelas pessoas que são colaboradoras para o crescimento do reino de Deus, tendo esse cuidado de não cometer as mesmas falhas que a igreja de Éfeso cometeu. Vamos orar para a gente finalizar a nossa escola bíblica dominical desse domingo e pedir também a Deus para que em breve a gente possa ter a nossa escola bíblica dominical de forma presencial e segura, né? Sem essa pandemia, que o Senhor possa estar nos dando essa bênção. E só lembrando, você que é congregacional, que está assistindo a gente, hoje é o dia do nosso jejum denominacional. A gente tem o dia de jejum, a gente está clamando ao Senhor por diversos assuntos. Se você é da igreja, você vai estar percebendo ali, eu já botei no grupo da igreja, os motivos pelos quais a gente deve estar orando até meio-dia, ok? Vamos orar para a gente finalizar por hoje? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos como igreja. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco e tem cuidado de nós. Agora pedimos, Senhor, que Tu possas estar cuidando de cada um de nós especificamente nesse cuidado de estar buscando ser uma igreja dentro daquilo que Tu espera de nós. Que a gente possa encontrar em nós, que o Senhor possa encontrar em nós essas qualidades e que a gente possa perceber qualquer falha, qualquer erro que nós tenhamos, que a gente possa se consertar e recomeçar para vivermos no centro da Sua vontade, da maneira que Tu espera que vivamos. Fica conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos e mais tarde o nosso culto da família, louvor e adoração a Deus. Hoje um culto especial onde a gente vai estar comemorando os 24 anos da primeira igreja evangélica congregacional de Rondonópolis, queridos. Um forte abraço a todos e até mais tarde.